Oi, gente! Hoje eu vim gravar um vídeo um pouco diferente do que eu gravo normalmente. Vim conversar um pouco com vocês, contar sobre livros que eu li, os meus preferidos. Os que eu li já esse ano, os que eu tô pra ler e... é isso. Vou começar falando com a minha série preferida de livros. Eu já li 3 vezes. Eu amo esses livros, assim, com todo o meu coração. Ai, eu sinto muita falta. Eu queria poder esquecer toda a história pra poder reler. Inclusive faz uns anos que eu não leio, então quem sabe até no final desse ano eu tenho tempo pra reler. É a série da seleção, eu peguei todos os livros pra mostrar pra vocês, tá fora de ordem. Mas eu amo a seleção muito, eu tenho todos os livros, todos os anexos. Eu sou doida, de verdade. Uma trilogia que tem 5 livros, mas é uma trilogia sobre essa menina, que chama America Singer. Ela participa de um processo de uma seleção que acontece no lugar que ela mora, que chama Ilha. Tem uma seleção porque é uma monarquia, então são selecionadas 30 mulheres, se eu não me engano, do país inteiro, para participar dessa seleção. O príncipe conhece todo mundo, elas moram no castelo durante um tempo, o tempo que ele precisar. E aí o príncipe conhece o amor da vida dele. E a América foi porque ela faz parte, tem um sistema de castas, ela faz parte de uma das castas mais baixas, e a família dela resolveu indicar ela, assim, assinar pra ela participar da seleção. Ela namorava e ela foi chamada, ela não queria ter participado, ela não tinha interesse, e ela foi, e a história conta sobre como que vai a seleção, entendeu? Esse é o meu livro preferido, A Escolha. Ele tá até machucadinho já aqui do lado, de tantas vezes que eu já li. Eu sei que acho que esse livro aqui eu já terminei uma madrugada, tipo, eu comecei e terminei, porque, gente, eu passo mal com isso daqui. Vocês não têm ideia o tanto que eu amo esse livro, de verdade. Todos, né? Essa é a melhor parte. E aí depois tem mais 2, que é A Coroa e a Herdeira. Não é tão bom quanto o resto, tanto que eu só li uma vez, porque meio fraco. A Coroa eu comprei na pré-venda. Veio com, tipo, uns cardzinhos, foi super legal, eu fiquei muito feliz, eu guardei até hoje. Mas isso daqui, gente, vale muito a pena, é um romance. Aprendi a ser, assim, amorosa, melosa por causa disso daqui. Meus maiores sonhos, assim, gente, leiam A Seleção. É lindo, é muito... Nossa, já chorei diversas vezes por esse livro. Depois disso, eu li este livro, que chama Tartarugas Até Lá Embaixo, do John Green. Muita gente não sabe que esse livro existe, porque John Green é muito conhecido por A Culpa das Estrelas, Teorema de Catherine, aquele do Alasca... mas ninguém fala muito desse livro. Esse é um livro relativamente novo. Ele foi lançado em 2018, 2017. Ele tá bem sujinho, inclusive, por algum motivo. E esse livro é muito legal, gente. Se eu não me engano, a menina tem toque. É a Asa. O nome dela é Asa. Ai, gente, tem um desaparecimento. Parece que é tipo um mistério, mas não é um mistério. É um livro muito legal, porque tem tudo assim no meio, conta a história dessa menina. E justamente Tartarugas Até Lá Embaixo é uma frase que é falada no livro, tá? Então não faz sentido depois. Mas dá pra ver essa espiral, porque conta sobre como funciona, tipo... Mostra a cabeça dela, sabe? Ela não é... Enfim, não sei, gente, é um livro diferente. Eu preciso reler ele, inclusive, pra lembrar, mas eu lembro que eu gostei bastante dele na época. Ai, inclusive eu emprestei o livro por uma amiga minha, e ela não devolveu até hoje. O outro livro que eu vou falar, que é um da Agatha Christie, que chama E Não Sobrou Nenhum. Eu preciso comprar de novo pra eu ter aqui e reler ele, porque é um livro muito bom. A Agatha Christie faz mistério, né, romance policial. Gente, ela é muito boa, você fica preso na história, acaba muito rápido, é muito bom. Mas enfim, não é isso que eu vou falar. E o próximo livro que eu vou falar sobre é o livro que eu terminei no ano passado, no segundo semestre. E é um livro que te toca de um jeito, assim, absurdo. É um livro muito, muito chocante. Então, se vocês forem ler, se preparem. É o A Costureira de Dachau, da Mary Chamberlain. Aí, assim, esse é um livro que conta a história da Ada Valham,
que é a história de uma costureira que estava participando da Segunda Guerra, que foi presa nesse mundo. Até onde eu saiba, não é uma história verídica. Graças a Deus. Mas, gente, a maneira que esse livro é contado, eu lembro da história assim, claramente na minha cabeça, sabe? É bem pesado. É um livro que conta sobre a história dela. Ela tinha 18 anos quando começou a Segunda Guerra. E ela morava na Inglaterra. E ela foi levada pra França, que foi bem lá no meio da batalha, por conta de um cara que ela se apaixonou e o cara tava cagando pra ela. Ele levou ela pra França, começou o fronte da batalha e ele abandonou ela. E ela ficou presa na França, depois na Alemanha durante anos, e muitas coisas acontecem nesse meio. E é uma história muito bem escrita. Dá pra sentir tudo que ela sentiu, você consegue pegar muito bem o que ela está vivendo. É um livro muito bom, porque por mais que não seja uma história real, é uma história que poderia ser real, sabe? Principalmente sabendo de tudo que passou na Segunda Guerra, de tudo que essa mulher viveu. E o final da vida dela é muito louco. Eu sei que existem milhões de livros que são falados sobre a Segunda Guerra, até por serem verídicos, né? Se você quiser um embasamento, com certeza é muito melhor você ler um Anne Frank, Órfão de Hitler, que eu acho que não é verdadeiro também, mas enfim, se você quiser, talvez seja muito melhor. Mas esse livro aqui, gente, esse é um livro que também me prendeu. Chegou uma hora assim que eu não conseguia sair mais dele. E agora eu vou conversar com vocês sobre esse ano, o que eu estou lendo, o que eu já li e o que eu lerei. Ano passado foi um ano muito fraco pra mim em questão de livro. Esses últimos anos. E ano passado eu li Harry Potter também. Eu li o terceiro e o quinto livro. E eu quero ler ainda o primo amaldiçoado, o irmão, o gêmeo, o filho, assim, que é o último, né? O oitavo, que é uma peça, na verdade, né? Mas eu vou deixar pra ler no final do ano, porque eu tenho outras leituras na minha frente. Foi anos muito fracos, assim, de livros, porque me perdi em várias coisas, e agora eu estou tentando voltar, porque eu adoro ler. Contar sobre os livros que eu já li esse ano, e sobre os que eu vou ler, e os que eu tenho aqui para ler. Estou finalmente no terceiro ano do ensino médio, o que significa que eu tenho algumas obras que eu tenho que ler pra eu conseguir prestar os vestibulares bonitinho. Vou falar do único livro que tá aqui, que não é um livro que eu tenho que ler por conta da escola. Não da escola, né, do vestibular. Que é a da Agatha Christie, que é Os Crimes ABC. Eu comprei esse livro no começo do ano, porque eu queria muito ler ele, eu já ouvi falar desse daqui, eu comecei a ler, mas tipo, eu fiquei muito no comecinho. Vendo aqui, ó. Eu li um pouquinho. Mas eu tô tentando deixar a leitura dele pra depois, eu tô tentando priorizar as obras obrigatórias. Outro livro também que eu comecei a ler, eu li tipo um terço dele e aí eu cansei. Mas eu preciso terminar de ler. É 1984, de George Orwell. Ele foi o mesmo escritor de A Revolução dos Bichos, que é basicamente a Revolução Russa, só que contada como se fosse uma fazenda. É super legal, um livro super divertido, passa rapidinho. E 1984 é um livro muito crítico que você pode colocar em literalmente toda e qualquer redação que você for escrever, você pode colocar e citar 1984. Tudo bem, eu tô tentando pegar a prática da leitura, porque depois que você pega, tudo fica muito fácil de ler, mas enfim. São 9 as obras obrigatórias que eu tenho que ler, se eu não me engano, e 3 ou 4 são de poemas. Eu não vou ler um livro de poema. Isso foi o que eu já tinha pensado no começo do ano, porque eu comprei todos os livros que são de obras obrigatórias pelo Amazon, porque sai mais barato. Porque assim, obra de poema, não adianta você ler todos os poemas, porque não conta uma história linear, que nem são todos os outros romances. Vale muito mais a pena você ler uma análise do livro, você pesquisar sobre a vida do autor, sobre o contexto da obra, todo esse tipo de coisa. É muito mais fácil de você entender, e aí você entende qual que é a ideia geral do livro, como que ele é feito, daí você vai conseguir interpretar tudo, ótimo. Mas ler livro de poema não rola. Eu já li o primeiro livro desse ano, que foi o Angústia. Angústia, de Graciliano Ramos. Gente, agora eu quero deixar claro que eu vou falar sobre obras obrigatórias. Não é a mesma coisa que essas daqui que eu falei, que são, tipo, pra divertir, que é uma coisa super legal. Você lê e passa rapidinho. Tô falando sobre coisas que você tem que ler, porque são coisas que são históricas, entendeu? Não tem o mesmo nível de entretenimento que nem o resto dos livros. Contudo, é um livro interessante, pra dizer o menos. Por quê? Você tem que primeiro se acostumar à linguagem do autor. Todos os livros que eles mandam, a grande maioria é tudo modernista. E modernista tem essa questão de
adaptar a linguagem, porque eles querem criar uma identidade 100% nacional, então eles colocam língua falada, eles transcrevem a língua falada, colocam gírias, fazem neologismos, depende de cada um, né? É um livro literalmente angustiante. Considerando que poderia ter sido Vidas Secas, eu tô muito feliz por ter sido Angústia. Angústia é um livro que vai te deixar muito confuso, mas depois que você entende a linguagem do autor, que é uma coisa que demora um pouco pra você se acostumar, é um livro que vai até, eu fico com a história na cabeça. É o livro que conta a história do Luiz da Silva. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando sobre o resumo da obra também, que eu conte um pouco sobre o contexto histórico, sobre a vida do autor, como que o livro se relaciona a isso, quando que o livro foi escrito, tudo isso, todos os detalhes eu posso gravar um vídeo, caso vocês queiram, porque eu já li o livro, então, né? É um livro que tem 180 páginas, se eu não me engano. Demorou pra eu ler. Porque é um livro angustiante. Tudo que acontece na vida do cara, ele vai ficando louco. Então tem muitas coisas que você não sabe se realmente aconteceram ou se é da cabeça dele. E aí vai ficando, gente, o negócio fica pesado. Porque ele é bem descritivo. Tipo, ele pega as palavras e escraviza elas, sabe? E aí o próximo livro que eu li... Gente, eu fui tão burra com isso daqui, vocês não têm nem ideia. Vocês não têm nem ideia. Gente, quando o livro chegou aqui, eu me decepcionei num nível. Porque olha o nome, Romanceiro da Inconfidência. É o livro mais grosso de todos, por isso que eu já li ele, porque eu não queria. Não queria. Gente, você abre o livro. Sabe o que é isso? Poema. É um livro de poema. Só que eu li o título, tá escrito Romanceiro. Eu falei, beleza, é um romance. Porque o título é Romanceiro da Inconfidência. Então, na minha cabeça, era um romanceiro que estava na época da Inconfidência Mineira e relatou tudo aqui. Não, gente. Não, são poemas. E, tipo, o livro acaba aqui, ó, na página 240. E aqui é um monte de análise, como escrevi o livro, como ler o livro, que eu vou ler mais tarde, mais perto da prova, pra eu relembrar. Gente, eu li um livro de poema. Foi muito difícil, foi muito chato. Eu li, legal, terminei, foi interessante. Nunca mais vou ler esse livro na minha vida, por motivos óbvios, né, gente? O que eu já comecei a ler, que eu li umas 2 páginas, é Campo Geral, de João Guimarães Rosa. Eu resolvi escolher esse porque ele é muito fininho, gente, ó. Bens a Deus. Eu já sei o que acontece nesse livro, a minha professora já me explicou a história, caiu na FUVEST esse ano. Então eu já sei. O livro conta a história do Miguelinho. É uma história que se passa no Nordeste. Conta sobre a vida dele. Ele é como se fosse uma criança. O livro basicamente vai trazer ele até o outro lado. Ele vai dar uma amadurecida por conta de alguns acontecimentos que vão estar por aí. Então mostra a visão de mundo do Miguelinho, enfim. É um livro legal porque tem 100 páginas. E agora os últimos 2 livros que eu tenho pra ler. Começar por Terra Sonâmbula, de Mia Couto, que é um homem, eu achava que era uma mulher. E ó, gente, também é um livro. Cheiro disso, e eu adoro essa capa, é muito bonita. Agora eu não sei do que é. E aí o último livro que eu tenho pra ler, a última obra obrigatória, é Quincas Borba, que vocês com certeza já ouviram falar, de Machado de Assis. Esse é o único livro que não é do modernismo, esse é do realismo, né? Machado de Assis, a gente sabe que ele tem 3 obras que eram as principais, que são interligadas, que é Quincas Borba, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Gente, primeiro, que é o tamanho disso daqui. Esse livro conta sobre Quincas Borba. Só que Quincas Borba foi um cara que morreu. E ele deu o nome do cachorro dele de Quincas Borba. Então, Quincas Borba é contada pelo Rubião, que era o amigo dele que ficou com não só o cachorro, mas toda a herança do Quincas Borba quando ele morre. A coisa que Machado de Assis, que eu acho que também vai demorar para eu me acostumar com a leitura dele, ele tem muitas digressões, que chama, né? Ele sai do personagem e o autor conversa com o leitor enquanto ele tá escrevendo. E ele é muito satírico. Ele é bem zoeiro. Eu acho que isso aqui vai demorar pra ler, gente. Vocês queiram que eu grave vídeos resumindo as obras e contando sobre? Então é isso, gente. Obrigada por assistirem. Foi um vídeo diferente, mas eu gosto de ler e é isso.